Irmãos e amigos, paz de Cristo, tudo bem? Chamo sua atenção para continuar conosco estudando o Apocalipse. Ainda no capítulo 13, o versículo 1 nos diz: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Olha, temos falado sobre as 7 cabeças, mas neste vídeo queremos falar sobre os 10 chifres. Não que tenhamos terminado de falar sobre as 7 cabeças, queremos ainda falar sobre este assunto, há detalhes importantes ainda a falar. Mas vamos ver aqui o que Deus tem a falar conosco através da sua palavra sobre os 10 chifres. Primeiro, aqui um detalhe importante. Quando você vê aí João dizendo: e vi subir do mar uma besta, ele está se referindo a este animal simbólico, nada literal. É este animal simbólico semelhante ao leopardo, que aparece aí no versículo de número 2. Agora, falando sobre os 10 chifres, existe aí uma revelação progressiva. Um mistério vai se desvendando conforme a gente vai vendo. Veja, começando lá por Daniel. Difícil de falarmos do Apocalipse e não falarmos em Daniel, né? Existe assim uma ligação teológica, escatológica muito forte, e que nos traz um maior conhecimento da palavra do Senhor. Sobre os 10 chifres, estes símbolos que aparecem no número 10 diversas vezes na Bíblia, começando pelos 10 dedos da estátua de Daniel. Primeiro, os 10 dedos da estátua em Daniel capítulo 2, a partir do versículo 32, traz o mesmo significado. Os 10 dedos ali da estátua o mesmo significado dos 10 chifres. Agora, em segundo lugar, aparece os 10 chifres ainda em Daniel, no capítulo 7 e versículo de número 7. Um animal terrível, forte, com dentes de ferro, que mostra ali toda uma crueldade, como já falamos no vídeo passado. E ele tem 10 chifres. Lá está, no capítulo 7, versículo 7 de Daniel. Agora, passando aqui para o Apocalipse, veja que o capítulo 12 e versículo de número 3, aparece os 10 chifres sem os ornamentos, melhor, sem os diademas. Veja o que diz Apocalipse 12 e 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Veja que no capítulo 12, versículo 3, a Bíblia fala dos diademas sobre as cabeças do dragão e não sobre os chifres. Quando vamos para o capítulo 13 e primeiro, que é a base do que estamos falando, então aparece os 10 chifres com os seus devidos diademas, mostra-nos o apóstolo João. Agora, a revelação, ela vai progredindo, ela vai se desenrolando, trazendo para nós um esclarecimento maior. Veja aonde está realmente a clareza
desses 10 chifres. O significado, realmente, está no capítulo 17, e versículo de número 12 do Apocalipse. E os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Lembrando que esta hora também não é literal, não é 1 hora literalmente. Há um sentido escatológico aqui. E veja que aqui traz a clareza de que o que significa os 10 chifres, 10 reis, 10 governantes que hão de se unir ao anticristo. Não adianta a gente ficar dizendo que o anticristo é fulano, será ciclano. Tem muita gente que fica chutando, né? E eu até aprendo muito com esses irmãos, muita coisa boa, realmente, não há dúvida. Mas eu não gosto de ficar chutando. Será, né? Fulano, Beltrano, sei lá mais quem. A gente vai olhando e vendo porque o tempo traz à tona todas as revelações. As profecias, ela tem o seu tempo de ser desvendada e então, no devido tempo, recebemos a revelação. Agora, esses 10 chifres são 10 reis e entrarão em aliança com o anticristo, auxiliando, se filiando. Também não dá para dizer de quais são as regiões, quais são os impérios. Há quem também diga, será que é o Japão? Será que é região da Coreia do Sul, da Coreia do Norte? Sei lá, Alemanha, Rússia, tantos outros países aí que são poderosos, né? São poderosos e muitos filiados à ONU, alguns estão desmembrados da ONU, né? Mas muitos estão filiados à ONU, à Organização das Nações Unidas, e certamente a ONU vai decidir quem será esses 10 países ou essas 10 regiões que hão de auxiliar ao anticristo. Agora veja o versículo 13, do capítulo 17, Apocalipse 17, 13 nos diz: estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Eles entregarão todo o seu poder, toda a autoridade à besta, isto é, ao anticristo. Os grandes poderes aderindo ao anticristo, se filiando e passando assim a serem submissos. Eles passarão a ser submissos a este governante mundial, governante global que está aí para se manifestar. Ok? É só a igreja ser arrebatada, ele se manifestará. E você dirá, você crê que ele já existe, que ele já é adulto? Eu creio sim. Agora, ele não se manifestou ainda porque a igreja ainda está aqui na terra. Entende? A igreja do Senhor está na terra e então ele está detido, ele está por baixo de ordem divina, de superioridade divina. Ok? Agora, o que temos a aprender sobre isso é que
diante de tudo que a Bíblia Sagrada está nos revelando. Os poderes, os governantes aderindo, se filiando à besta, ao anticristo. Isso significa que haverá um grande desvio de Deus. A apostasia será total, será geral em todo o mundo. De tal maneira que vai se cumprir o que disse Isaías no capítulo 5, versículo 20, né? Eu vou só citar aqui, não estou lendo. E ele diz que o mal passará por bem e o bem passará por mal. Isto é, a mentira passará a ser verdade, a ser crida, a ser obedecida. E a verdade passará a ser desprezada. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que todos os valores éticos, morais, os valores cristãos, os princípios cristãos, os princípios judaicos cristãos,